E aí, chegamos aqui na quarta aula, estamos praticamente na metade do curso e eu espero que você esteja gostando, que tenha, né, aproveitado esse conteúdo, que consiga aplicar, né, que esteja aplicando o que você está vendo aqui no seu negócio, na sua, né, no seu serviço. Apesar de ser muito focado para prestação de serviço, né, que é o nome do curso, mas ele serve também para você que oferece um produto, porque a comunicação, o relacionamento, a forma de vocês, né, se apresentar, ela é muito semelhante. Mas vamos lá. Então eu espero que você esteja gostando, que ele esteja ajudando e também eu espero que você comece a se questionar com relação a esse curso. Por exemplo, ok, você me falou qual que é o cliente, você me falou sobre qual é o problema que eu resolvo e você me falou sobre como oferecer isso, né, criar uma proposta que seja atrativa. Muito bem, bacana, até aí tudo bem. Mas, ok, e como é que eu vou fazer isso no sentido, na hora de fazer essa entrega, na hora de me relacionar com esse cliente, na hora de prestar esse serviço? E é aqui que a gente começa a trazer porque a proposta desse curso, a minha proposta é sempre te ajudar numa visão mais sistêmica, né? É o passo a passo. Por isso esse curso foi desenvolvido em 10 tópicos. Eu podia fazer isso em 4, podia ter feito em 3, né? Mas se a ideia é te ajudar no sentido mais amplo, então esses 10 vieram exatamente para você fazer, né, uma construção início, meio e fim. E é isso que eu quero chamar a atenção de você quando você está entregando esse produto ou seu serviço. Que você consiga entender e passar isso para o seu cliente, como é que isso acontece de início, meio e fim, quais são as responsabilidades, quais são os papéis, o que vai ser buscado como objetivo. Existe uma ferramenta, né? Existem N ferramentas que a gente poderia trazer e a ideia é que esse nosso relacionamento ele continue. Então eu vou ter oportunidade de trazer para você essas ferramentas em momentos distintos. Tem uma ferramenta que eu gosto muito que é chamada OKR, né? Que é Objetivos e Chaves de Resultado, né? A tradução dele seria essa. E o que ele faz? Ele fala o seguinte: você precisa ter um objetivo central, que é aquele que direciona todo mundo que está envolvido. Então, aonde que a gente quer chegar? Qual é o nosso destino? A partir do destino, você começa a traçar algumas metas, que são as formas que você precisa alcançar, ou os resultados, pequenos resultados, ou né, mini projetos, que você precisa executar para que esse grande objetivo seja alcançado. E aí a gente tem ali, né, essa divisão desses objetivos em setores. Então, por exemplo, os objetivos setoriais, né, então, por exemplo, do setor financeiro, do setor comercial, do marketing, para que esse objetivo central seja alcançado. Então, eu preciso, qual é o meu objetivo, né, setorial? E por fim, quais são os objetivos individuais? Para que você faça uma metodologia, cria um ecossistema colaborativo. E aí então você traça de cima para baixo e executa de baixo para cima. Então, a partir do momento que eu entendo qual que é o meu papel, quais são as minhas metas e dentro dessas metas, quais são as tarefas que eu devo executar, eu começo a fazer com que o meu resultado aconteça, o meu resultado somado do outro faz o setor alcançar o resultado, esse resultado somado ao resultado dos outros setores faz com que o objetivo central seja alcançado. Ok? Então aqui é mais ou menos esse sentido. Eu preciso trazer para o meu cliente quais são as fases, as etapas, as tarefas, as ferramentas, o que vai ser utilizado para que o que é o grande objetivo nosso, que foi a contratação. Então a mesma coisa, ele me contratou para resolver um problema. Resolver esse problema é o meu objetivo. O resultado desse objetivo alcançado é uma nova realidade. Para alcançar esse resultado, eu preciso ir, né, estratificando isso, quebrando isso em pequenas outras fases para que isso possa acontecer.
E aí muitos especialistas acabam se perdendo nisso. Eles têm isso muito claro para eles, eles conseguem entender isso, mas tem uma dificuldade muito grande em passar isso tanto para o cliente quanto às vezes para a equipe, né, para as outras pessoas. Então, a mesma coisa, por exemplo, eu sei o que eu faço. Lembra que eu pedi para vocês lá atrás fazerem lá né, quando tem lá essa declaração como se fosse a missão de vocês, que se alguém perguntar para você o que você faz, você, eu faço isso assim, assim, assado e entrego isso. Essa forma mais simples muitas vezes é difícil para as pessoas, para alguns profissionais chegarem e falarem. Porque às vezes ele fica inseguro ou porque ele tem um ego muito grande e ele acha que todo mundo deve entender o que ele faz. Para ele é tão lógico que é ridículo alguém não saber. Então, assim, o seu serviço ele não pode ser visto como uma caixa preta, onde o cliente ele vai colocar o dinheiro, vai esperar que você execute o serviço, mas ele não pode te questionar, ele não tem ali uma clareza, ele tem que só ficar ali passivamente esperando que a coisa aconteça. Isso é um risco e muitas das vezes faz com que ele não engaje com você. Para a gente tentar fazer isso, seguindo a nossa metodologia aqui, isso é uma coisa, eu vou falar isso agora. Seguindo essa nossa metodologia, que eu trago sempre 3 pontos, ou 3 tópicos, ou 3 fatores, que é para ajudar você a entender e aplicar, a gente vai seguir essa mesma questão. Um ponto principal que aconteceu comigo, eu tive muita dificuldade, eu venho de uma história muito da área de educação, então eu tinha uma coisa que era muito engraçada. Eu queria explicar, achando que explicar era o suficiente, e às vezes a pessoa entendia, mas não era atrativo para ela comprar. Eu achei legal, mas assim, ela não conseguia perceber. Eu falei assim, tá, mas eu aplico isso aonde? Como é que isso é aplicado na minha empresa? Como é que você faz isso para a minha empresa? Então eu era muito técnico, né, muito professoral, mas pouco comercial. E uma outra questão que assim, você tem na sua cabeça, e eu tinha muito claro na minha cabeça, o que eu fazia. Então, por exemplo, eu sou um consultor empresarial, ponto. Para mim isso já era suficiente. Não, você é consultor empresarial, bom, beleza. Mas dentro de um ecossistema empresarial existem N coisas. E aí lembra que a gente falou a questão do nicho? Então, de repente, não é toda empresa e não é a empresa como um todo. Então, eu precisei criar um nome para o método que eu utilizo. Então, o meu método é o método de ativação 360 graus. Por quê? Porque o meu objetivo sempre foi olhar para a empresa como um todo, agir nos pontos críticos, mas fazer com que a ação nos pontos críticos gerasse resultado e crescimento naqueles que já estavam mais consolidados. Então, como um todo, de uma forma de 360 graus, a empresa se beneficia. Porque eu entendo que isso sempre foi claro para mim dentro da bioética, quando a gente chama do que é chamado de ética da responsabilidade. Qualquer pequena, mínima intervenção que eu faço no ecossistema, por exemplo, na sua vida, isso vai gerar repercussões na sua vida futura, na vida das pessoas que se relacionam com você e na vida das pessoas que se relacionam com essas pessoas. Então, a mesma coisa, uma mudança de comportamento minha interfere, por exemplo, nos meus filhos, nos meus pais, nos meus amigos, e eles vão, de alguma forma, absorver isso e gerar alguma outro impacto na vida deles que vai ser gerado na vida daqueles e assim sucessivamente. Então, é sempre uma questão. Então, por isso o meu método, né, que é o método de ativação 360 graus, ele usa um sistema chamado PGA, que é Planejamento, Gestão Aplicada e Acompanhamento de resultado. Então, ou seja, a gente faz um planejamento, que aí vem toda essa questão de diagnóstico, executa isso através do programa de gestão empresarial e faz a mensuração dos resultados através desse acompanhamento. Por quê? Porque toda mudança ela gera alguns conflitos, algumas questões, né, que podem mudar. Então, assim,
De repente eu achava que isso ia acontecer em 30 dias, em 15 dias ele aconteceu. E aí? Então eu preciso verificar isso. Será que foi muito rápido? Ou será que foi tão bom que isso gerou um resultado? E o que que isso vai fazer? Já é hora, por exemplo, de... Ah, tá ok. Gerou em 15 dias, foi confirmado, as pessoas gostaram, se comprometeram. Então agora a gente vai transformar isso num processo. Transforma no processo e tem esse acompanhamento para ver se ele se sustenta ao longo do tempo. Então essa é uma forma. Você pode chamar, por exemplo, de ciclo de aceleração das 5 fases, ou método 10 vezes, método de crescimento 10 vezes, ou 10x, enfim, tem vários, você vai ver muito aí. Então, se você perceber, os profissionais que se destacam, eles têm o que eles fazem formatado e denominado, tem um nome. Então, método, sistema e assim vai. Então, você precisa fazer isso. Então, você vai precisar dar um nome, né, para aquilo que você faz, para que as pessoas consigam entender isso a partir de um nome. Ok? Isso para você diferenciar, porque senão, tipo assim, consultoria empresarial. Cara, se você jogar no Google consultoria empresarial, talvez vai aparecer lá centenas, milhares, milhões de tópicos. Como é que eu vou me diferenciar no meio de centenas de milhares? Então eu viro uma commodity. E aí eu vou estar brigando por preço. Ah, o que você faz é compatível com o que o fulano faz, que o ciclano faz, mas você cobra 10 vezes mais. Por que isso? Se o que você faz é igual. Não, não é igual. Existe um diferencial. Quando eu denomino, quando eu trago esse diferencial, eu começo a sair da commodity para ser um high ticket, para ser algo mais unificado, né? Unificado no sentido de uno, né? De uno. Então essa é a ideia. Então, quando você faz isso, você começa a sair do que é do comum para aquilo que é diferenciado. Segundo, existe em geral 3 fases da entrega de valor. Eu vou dar um exemplo aqui da área de sistemas, tá? Quando você oferece um serviço, por exemplo, o meu serviço é um sistema de gerenciamento operacional. Então ali faz financeiro, vendas, controle de estoque, sei lá, folha de ponto, enfim, alguma coisa assim, tá? Eu trabalho ali, então esse sistema ali, ele faz isso. Toda vez que a gente tem isso, e eu já percebi isso, existe um processo de adaptação que dura em média 3 meses, tá? Para se consolidar. Por quê? Quando eu começo um sistema, por mais bacana que ele seja, eu preciso alimentar ele. Ele precisa de um tempo ali para criar um espectro para ele conseguir ter dados de análise, para gerar informações. E essas informações gerarem conhecimento. Então, por exemplo, eu preciso de 3 meses lançando o meu fluxo de caixa para saber, nesse período, se houve crescimento contínuo, se houve crescimento e decréscimo, se houve estagnação, se houve só queda. E aí, a partir disso, eu falo assim, bom, então tá, agora eu posso começar a entender ali o que é que está acontecendo. Né? Então, ou seja, nas empresas, quando você contrata um colaborador, uma das fases mais importantes e que muitas deixam de fazer é o chamado onboard. Então esse onboard, seja no sistema, seja na sua atividade, seja naquilo que você oferece, é importante. E em média você precisa de pelo menos 7 dias e coletar esses dados, fazer reuniões de check-in, ou de kick-off, ou de follow-up, para que as pessoas possam entender. Ah, ok, agora eu estou entendendo como é que é o negócio. Ah, entendi, tive uma dúvida aqui e tal. Então acontece muito. Na área de sistemas, né? Você tem a figura do CS, né? Que é o Customer Success, ou sucesso do cliente. Ele vai ajudar esses novos clientes a irem passo a passo. Então, primeiro você tem que fazer isso. Agora que você já fez isso, a gente vai passar para fazer tal. E assim, e vai. E aí, o que ele vai fazer? Daqui a um tempo ele falou assim, aí, você percebeu como é? Você já baixou o relatório? O que esse relatório fala? Você viu que ali tem isso? Pará, pororô, assim, assado? Quando eu faço isso de uma forma bem executada, o cliente, ele passa a ser
um colaborador efetivo, ele passa a ser um participante, um agente ativo do processo. E as coisas consolidam. Então esse onboard, assim como você faz, então, por exemplo, na sua empresa, você tem que saber estipular ali, ter, por exemplo, um playbook da gestão, um playbook de vendas, um playbook de produção, um playbook e tal, que são a coleta de todos os processos daqueles setores e alinhado isso com os processos macros da empresa, para que a pessoa saiba, desde a estação dela de trabalho, do lugar dela, qual é a responsabilidade, o que ela vai fazer, tarefa, recurso, e assim com relação com a equipe, relação com o líder, relação com o setor, e por aí vai. Uma questão, e aí, quando eu faço então esse onboard, eu já começo, esses 7 dias, em média, eu começo a entrar no jogo, na implementação como um todo. Porque se eu fiz isso, se eu criei essa conexão, se eu fiz esse rapport, eu já consigo colocar ele dentro do jogo e ele ser um parceiro mesmo nesse processo. E aí eu vou junto com ele colocando esses marcos. Então a gente tem as metas, ela deve chegar nesse resultado e para isso eu preciso fazer e assim sucessivamente. Então aí eu entro no jogo como um todo. Então, por exemplo, se a minha consultoria, se a minha mentoria, ela tem duração de 3 meses, os 7 primeiros dias são para ele fazer esse onboard, para que eu faça esse onboard. A partir daí eu tenho as fases. Então a fase isso, a primeira, segunda, terceira fase, e dentro dessas fases eu tenho tal etapa e assim vai. Então ele vai fazendo, ele vai aplicando, eu vou conversando, vou trazendo para ele tarefas, como aqui. Toda vez que a gente termina aqui, você tem uma tarefa. Essa tarefa é o que eu tenho para garantir que você conseguiu absorver o conhecimento, colocou uma prática, vai pegar essa prática e testar. Se validar, ok. Se não validar, você pode fazer as perguntas. O que aconteceu ou o que deixou de acontecer para que isso pudesse ter dado resultado. E aí você traçar uma nova ação para aplicar novamente, validar e se ela foi aprovada, ok. Entendeu? Então essa implementação do jogo, essa implementação, ou seja, o jogo em si, é o que vai fazer com que você tenha esse relacionamento com o seu cliente. E depois você tem a parte final, que é a parte de entrega e de revisão. Onde você vai chegar e falar assim, olha, estão aqui os resultados, a gente tinha a perspectiva X, a gente alcançou, ou superamos essa expectativa em X%, tivemos uma redução de tempo X, um ganho, enfim, você vai apresentar o seu relatório de entrega e falar para ele, olha, tá pronto, você alcançou o sucesso. E aí você pode dar uma premiação, dar um certificado, dar um troféu de campeão, enfim, depende da forma como você trabalha. Mas o fato é que essa entrega vai dizer para você, falei assim, olha, beleza, fizemos um onboard, entramos no jogo e agora chegamos no final com o resultado. Então, você mostrar para ele, tipo assim, olha, eu tenho um cronograma inicial, eu vou acompanhando, chegar no final, falei assim, olha, cumprimos esse cronograma. E nesse cronograma a gente fez 100% dentro do prazo, ou a gente fez 100% num prazo menor, ou atingimos quase os 100%, mas por alguma razão a gente precisa de um tempo um pouco maior. Pode acontecer, principalmente quando a gente está prestando serviço. Uma outra questão é a gestão das expectativas. Por exemplo, é muito comum um cliente querer botar o carro na frente dos bois. Quando você presta um serviço de qualidade, os resultados costumam aparecer com uma facilidade maior. Isso dá um entendimento do que ele pode fazer uma coisa mais rápido. Você imaginou o seguinte, você está lá na academia, então você fez a sua ficha lá. A tendência é que você chegue, por exemplo, eu comecei a trabalhar com um peso de 5 quilos, e com uma semana eu já percebi que esse peso estava já ficando mais fácil, não estava pesando tanto. Poxa, se uma semana, por que eu não posso colocar 6 quilos na próxima? 7, Mas o que acontece? Mas o seu músculo, a sua estrutura muscular precisa consolidar para ela validar. Então a mesma coisa, você está começando a fazer qualquer tipo de exercício, a primeira coisa que você faz é perda de líquido, é perda desse excesso
que é mais rápido. Então você tende a ver, fala assim, nossa, tô perdendo peso, tô perdendo medida. Você perde medida mais rápido. Mas dali chega um ponto que ela começa a ser mais difícil de quebrar. E aí você precisa ter mais força de vontade, mais, né, resiliência, você precisa ter mais comprometimento. E aí você vai vendo que os ganhos eles vão sendo gradativos, menores, mas vão sendo muito mais fortes. Então acontece muito isso com o cliente. Na primeira fase da mudança, quando você está fazendo essa mudança, é como se você chegasse, tivesse um machucado e você conseguiu começar a fazer um curativo ali que ele já não está incomodando tanto, já não está sangrando tanto, mas ele está ali, ele ainda não cicatrizou. E às vezes a pessoa acha que cicatrizou, tira ali aquele curativo e a coisa volta. Então, gerenciar as expectativas, eu falei assim, por que a gente não faz isso? Então por que a gente não faz? Calma, porque eu preciso que as pessoas entendam, eu preciso que o processo se consolide, eu preciso que isso se torne uma cultura, que se torne uma coisa que esteja já enraizada, e aí daí para frente a gente vai fazer. Então por isso que você faz uma expectativa, né? Eu vou trabalhar isso com você durante 3 meses, eu preciso de 6 meses, eu preciso de 1 ano, eu preciso de 10 sessões, eu preciso de 8 sessões, eu preciso de 4 sessões, né? Ou seja, você tem um tempo ali que você já sabe que isso é necessário. Você tem a experiência, você tem um conhecimento. O cliente tem expectativa. E quanto mais positiva é a experiência, mais ele quer disso, mais ele quer experimentar, mais ele quer ir para cima. Então você precisa gerenciar isso. E muitas vezes você precisa falar um não. Então, olha, não é o momento, não dá para fazer. Então isso precisa estar muito claro sempre para ele, né? O que ele precisa fazer. Seja, por exemplo, acesso, de novo, usando o sistema. Quando você começa a usar, começa a ver algumas coisas, você já quer fazer uma coisa, você já quer fazer outra. É a mesma coisa. Eu nem consegui chegar nesse espectro de informação, eu já quero um relatório. Aí eu tiro o relatório, eu falo, mas não tem nada. Porque não tem lastro. Não tem lastro ainda. Eu não tive ainda todos os processos, eu não tive tudo consolidado, não gerei, não testei, não usei, a ponto de eu conseguir fazer essa análise. Então, um processo de entrega, quando ele é bem desenhado, ele tem, além de definir as responsabilidades, ele define as entregas, ele define quais são as ações de cada parte, quais são os resultados, qual que é a forma de medir isso, e se existe um atraso, você para, corrige e continua. Você não espera, não, mais para frente a gente... Não, o problema veio agora, então é a mesma coisa. O cliente deixou de ter um comprometimento, ele baixou ali o nível de comprometimento dele. Então ali você precisa parar e falar assim, o João, o Maria, o Cristina, o Fernando, enfim. O que aconteceu? Eu estou percebendo aqui que você fazia uma ativação, né? A gente tinha ali, por exemplo, você tem reuniões semanais e de repente ele começa a cancelar, a remarcar, faz isso 1, 2, 3, às vezes remarca uma, aí na próxima ele tem 2 que ele faz, na quinta ele já faz de novo, já remarca. Então assim, você começa a ver que tem ali um comportamento recorrente. É a hora de você parar, analisar, corrigir naquele momento, porque senão você pode correr o risco de ter o seu processo perdido, e aí a experiência que poderia ser positiva passa a ser uma insatisfação do cliente. E é natural que ele transfira essa responsabilidade para você, porque afinal de contas você é o especialista, você é a autoridade, você é que tem o poder de fazer a coisa acontecer. Então o erro é seu. E lembra que eu falei a questão da liderança? Quando dá certo, o sucesso é da equipe, quando dá errado, a culpa a responsabilidade é sua. Eu não gosto muito dessa palavra culpa, mas enfim, da responsabilidade. Então muito cuidado com isso. Agora que você já sabe, então a gente chegou aqui, né, beirando aí a metade do curso, você já viu. Para identificar o problema, identificar o cliente, criar uma oferta significativa, diferenciada, e agora você já tem ali alguns pontos para você estruturar o seu serviço dentro de uma metodologia, denominar isso, estimar quais são as responsabilidades, fases, etapas que isso precisa ter, como comunicar e como gerenciar a expectativa do seu cliente. Então, quem tem um processo, quem tem uma metodologia, tem o controle, tem a manifestação prática da autoridade.
Então você pode fazer isso, né, de uma forma que você consiga desenhar. Pega uma folha, coloca lá objetivo central, metas, recursos, tempo, né? Se você não tem isso e você precisa de uma ajuda, entre em contato. A gente pode trabalhar isso junto, ok? Eu posso te ajudar a criar isso aí. Mas aqui já te dá. Você conseguindo fazer um desenho, faz tipo uma linha do tempo. Início, etapas, fases, etapas e conclusão. E cada uma dessas fases, o que ela tem, quais são as etapas em cada uma delas. E coloca ali qual o resultado que você quer, sabe? Uma linha reta, início, start e chegada. E dentro dessa linha, quais são as fases, das fases quais são as etapas, das etapas quais são as entregas. Eu tenho certeza que você já vai ter uma clareza muito bacana. Pode fazer isso em uma linha horizontal, ou se fizer mais sentido para você, faz isso numa linha vertical, ok? Bom, é isso. Lembrando, sempre vai ter aqui, né, uma aplicação prática. Então vai lá, olha, aplica. Se tiver dúvidas, entre em contato para a gente conversar. E precisando de algo a mais, a gente também pode conversar e ver aí qual a melhor solução para ajudar você a escalar ainda mais. Muito sucesso e que a gente continue tendo esse encontro bacana, que você continue gostando. Deixa aí o seu feedback sobre como que está indo para você esse curso. Tá joia? Então, até a próxima aula e vamos em frente.